Boa noite. A graça e a paz, amém? Você está feliz em estar aqui nessa noite? Glória a Deus. A palavra do Senhor em Salmo 104 diz assim, entre por suas portas com ações de graça e em teus átrios com louvor. Dê-lhe graça e bendiga o teu santo nome. Amém? Eu gostaria de dar um recadinho bem rápido. Este culto, ele será filmado, né? Vão tirar fotos. Então, tudo que acontecer aqui vai ficar registrado, vai para as redes sociais. Se você não quer, né, que a sua imagem seja exposta, então sente um pouquinho lá no fundo, nas últimas cadeiras, porque, né, vai ter filmagem, vai ter foto, para a honra e glória do Senhor, amém? Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós nos apresentamos. Assim como diz a Tua palavra, nós queremos adentrar nos Teus átrios, Senhor. Nós queremos adorar a Ti. Nós queremos adentrar, Senhor Jesus, em ações de graça na Tua presença nessa noite. Senhor, diante da Tua presença, nós apresentamos, Senhor Jesus, este culto. E nós consagramos, Pai, tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, receba, Pai, o louvor e a adoração que a Tua igreja vai entregar a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Amém. Você pode dar um abraço quem está do seu lado aí. Dá um abraço no teu irmão, diga a ele que bom que você veio aqui. É muito bom ter você aqui nessa noite. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem concorda com isso aí, diz amém. Quantos estão alegres aqui hoje? Não, foi devagar, eu vou mudar a pergunta. Quantos são alegres aqui, diz amém. Quantos são felizes aqui, diz amém. A palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de... Quantos estão dispostos a dar o melhor aqui hoje? Vira para o teu irmão e diz assim, eu vou dar o meu melhor. E você? Fala assim, Deus com o melhor. É isso mesmo ou não? Então amém. Vamos celebrar o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, encher esse lugar.
pra te encontrar. Quando estou em tua presença, Dá vontade de pular. dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, Dá vontade de correr, vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de dançar. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Eu tô ficando velho para isso. Amém. Se a tristeza salta na presença do Senhor, então eu também tenho que saltar. Amém ou não? Queridos, nós estamos aqui hoje. E o motivo de estarmos reunidos aqui hoje não tem a ver comigo, com você, não tem a ver com a igreja tal, Esperança Viva, igreja tal, tinha uma adoração, igreja tal, quadrangular. Não tem a ver com o que as pessoas estão aqui em cima para fazer alguma coisa. Nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar o Senhor. Os nossos olhos precisam estar voltados para Ele, porque Jesus é a expressão máxima, é a expressão da glória, a expressão da glória. Jesus disse para Felipe, quando ele disse, mostra-nos o Pai, ele disse assim, olha, eu estou há tanto tempo com vocês. E você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João, capítulo 1, versículo 14 e 18, diz que Jesus é a expressão da glória de Deus. Ele é o motivo de estarmos aqui. Amém. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios o teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios o teu nome. Você pode levantar as suas mãos e dizer, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga bem forte a Ele, ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo.
ainda é doce em meus lábios o teu nome. Sua eterna beleza, sua eterna beleza fascina os meus dias, fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios o teu nome. Ó Espírito de Deus, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga, ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga bem forte, Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, 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 beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza? A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que eu ainda não vi. A palavra de Deus diz que diante do trono dele existem serafins afogueados, que de eternidade a eternidade declara: santo, 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 aquele que é, que era, aquele que há de ser para todo sempre, o Senhor. Querido, você já parou para se perguntar o que eles estão vendo? O que leva seres extraordinários a de eternidade a eternidade não falar frases, não cantar canções, mas apenas uma palavra, santo, 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 santo. Que nessa noite o Senhor revele na minha vida, revele no seu coração a essência, a presença de Deus, a glória de Deus manifestada. Cristo, 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 essência, presença, glória do Senhor, glória manifesta do Senhor nesse lugar. Adore Ele, adore, exalte, engrandeça, engrandeça, Cristo, Cristo,
de Deus. Cristo, aleluia, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, diga mais uma vez, Cristo, beleza. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Levante suas mãos a Ele. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Dê liberdade a Ele. Faz subir nessa noite. Fale. Se você não é, seja cheio hoje. Receba no seu espírito a revelação de Deus, a revelação de Cristo, a revelação da glória nessa noite. Ele é suficiente. Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode
estamos aqui nesta noite pela graça infinita do Senhor. Então entregue tudo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Diga que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem dele. Pois tudo vem dele. E tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia! Engrandeça o nome dele, igreja. Engrandeça o nome dele. O único digno do seu louvor e da sua adoração. Ele é digno da sua verdade. Ele é digno do seu coração. Ele é digno do mais profundo. Aonde só Ele pode tocar. Aonde só Ele pode entrar. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração.
voz, declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sua igreja vai declarar que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti E tudo é para ti. Tua é a glória. mais alto pra Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Todos juntos declarem que Ele é. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te Exalte mais uma vez. Exalte esse nome, exalte esse nome. Exalte,
sua adoração por alguns segundos agora. Erga o mais alto que você puder a sua voz e glorifica este nome. Ele está nesse lugar. Ele se faz presente no nosso meio. Faça subir até a sala do trono como incenso de cheiro suave e agradável. Hoje Ele recebe o teu louvor. Hoje Ele recebe a tua adoração. Se Ele é digno de tudo, se Ele é digno de tudo, derrame tudo que você tem nessa noite. Derrame tudo que você tem. Nada mais importa, nada mais importa, nada mais importa, porque somente Ele é, somente Ele é. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com tudo que nós somos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz assim: cada um deve dar conforme resolveu no seu coração, sem tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Hoje o pastor Jonas falou: pastora, você faz a oferta? E na hora veio esse versículo na minha mente, porque tudo que nós fazemos para Deus, nós devemos fazer com muita alegria. Há uma beleza muito profunda na liberdade que Deus nos dá. Deus nos deu liberdade para que tudo que nós fizéssemos para a glória dEle nascesse do mais profundo do nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos não dar com tristeza, nem por obrigação, nem por pesar. A oferta que nós fazemos a Deus, ela tem que partir do mais profundo, do mais íntimo do nosso coração. E ela tem que ser com um sorriso no rosto. Ela tem que ser com gratidão. Ela tem que ser com alegria. Quando nós fazemos uma oferta de qualquer outra forma, que não seja com alegria, dando porque nós entendemos o que nós estamos fazendo, essa oferta ela não sobe como um aroma suave para Deus. E quando eu pensei, quais são os motivos pelo qual nós perdemos às vezes a alegria em contribuir, em ofertar, em adorar a Deus com as nossas ofertas? E eu coloquei aqui 4 motivos. Existem muitos, mas eu coloquei 4. O primeiro motivo que a gente perde a alegria quando a gente vai dar é quando a gente dá por obrigação e não por amor. Quando a gente dá algo para Deus como um ato mecânico, ou porque todo mundo está dando, ou porque é um mandamento da igreja, é uma doutrina da igreja, mas fazemos aquilo sem entender o que nós estamos fazendo. Isso rouba a nossa alegria no ofertar. Outra coisa que pode roubar a nossa alegria, pode se sentar, é a falta de entendimento. Como assim, pastor, a falta de entendimento? Quando a gente pensa que nós estamos dando uma oferta para Deus para ajudar. Que triste. Pode soar bonito, nós estamos ajudando o reino de Deus.
nós estamos ajudando. Mas outro dia eu vi um esposo falando sobre uma conversa que ele teve com a esposa dele, que ele falou assim para a esposa dele: me fala aí como é que eu posso ajudar você aqui dentro de casa, faz uma lista para mim. E daí ela falou assim: como assim me ajudar dentro de casa? Essa casa aqui não é nossa? E ele disse: sim, é nossa. Então, se é nossa, como é que você vai me ajudar? Quando nós achamos que nós estamos ajudando, nós não entendemos que nós pertencemos, que a casa de Deus, que a obra de Deus é nossa, nós fazemos parte, nós pertencemos, por isso nós financiamos. Nós não estamos ajudando a Deus, afinal, quem é que pode ajudar a Deus? Nós ofertamos porque nós pertencemos, porque nós fazemos parte. Outra coisa que pode tirar a nossa alegria no ofertar é a insegurança e o medo do futuro. Nós estamos vivendo num cenário tão triste lá fora, mas o nosso sim, o nosso amém, a nossa provisão, ela vem de um Deus forte, verdadeiro, único, que não muda. O mundo lá fora muda, o governo muda, todas as coisas mudam, mas esse Deus não muda. E nós podemos descansar nesse Deus. Talvez outras pessoas estejam preocupadas com esse cenário, mas eu digo para você que você não precisa se preocupar, porque o seu Deus permanece o mesmo, Ele está no mesmo lugar. Ele não perdeu um mínimo, um dedinho, um mindinho do poder que Ele tem. O poder dele continua igual. E a quarta coisa é a comparação, a inveja e a ingratidão. Quando nós olhamos para a vida de outras pessoas e nós vemos elas conquistando algo, e nós pensamos assim: ah, só aquela pessoa conquista, só ela tem, Deus só abençoa aquela pessoa. E daí, ao invés da gente se alegrar com a bênção do nosso irmão, nosso coração se entristece e a gente para de dar. A gente começa a reter aquilo que nós sabemos que nós deveríamos dar, assim como diz em Provérbios. E daí lá em Provérbios vai dizer que quando a gente retém aquilo que a gente sabe que a gente deve dar, a gente cai na pobreza. Mas quem dá aquilo que Deus coloca no coração, esse é abençoado 1000 vezes mais. Então, todas as vezes que você separar o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, separe, porque você entende que você é um filho amado de Deus, que Ele é o Deus provedor da sua vida, e tudo que você der para Ele, dê com alegria, não dê com pesar, porque Deus vai retribuir 1000 vezes mais a semente que você está lançando no reino espiritual. Esse reino aqui não é terreno, esse reino aqui não é natural. Então acontecem coisas sobrenaturais que você não vai poder nem acreditar no que está acontecendo, no tamanho da bênção que você vai estar recebendo. Você vai olhar e falar: não vem de mim, só pode ser Deus, porque o nosso Deus, Ele é assim. Amém? Então separa a sua oferta, a sua primícia. Aparece um QR Code aí para quem quiser ofertar. Tem maquininha ali de cartão também, para quem quiser fazer a sua oferta no cartão. E que Deus abençoe a tua oferta nessa noite. Estenda suas mãos aqui, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. E mesmo, Senhor, estando no mundo com um cenário tão complicado, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos falta. Todos os dias o Senhor tem nos dado fôlego, saúde para trabalhar. O Senhor abre as portas, o Senhor derrama bênçãos sem medidas, bênçãos sobrenaturais. E por isso nosso coração é grato e o nosso coração se alegra em Ti. E todas as ofertas, Senhor, tudo que nós vamos fazer para o Senhor é porque nós te amamos e porque nós nos alegramos em Ti, na medida que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, que nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcança, a Tua graça, o Teu amor nos persegue e superabunda na nossa vida de forma sobrenatural. E por isso nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou. Maravilhosa graça, oh, pra sempre eu canto.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir para você, por gentileza, se coloque em pé, porque agora é o momento mais importante do culto. É o momento da qual o Senhor irá falar conosco. Amém ou não amém? Abra o seu coração, porque eu sei que Deus ele tem um novo para você. Deus ele tem um especial para você. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te damos graça por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado e nos concebido, de nós podermos estar aqui para te louvar, te adorar e te bendizer. Deus, por favor, fale conosco, abra os nossos corações, o nosso entendimento, fale com a sua igreja, com o seu povo nesta noite, porque todos nós estamos aqui num só propósito, Senhor, em ouvir a sua voz. Fale conosco, Deus, fale com a nossa alma, fale com o nosso íntimo, porque nós somos necessitados de ouvir a sua voz. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós iremos ler Marcos capítulo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Amém? Marcos capítulo 10, 46 ao 52. Marcos capítulo 10, 46 ao 52. Vai colocar aqui. Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. Amém? Vamos lá. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Olha só, irmãos, que interessante, que a Bíblia diz, sempre quando Jesus estava passando, havia uma multidão. E os estudiosos sempre falam de multidão acima de 14 mil pessoas. E quando Jesus foi ali naquele local, ele foi por causa da toda a multidão. Mas em específico, aquele homem cego estava ali mendigando, miserável, naquele lugar. E ele ouvindo aquele alvoroço, ele ouvia as mesmas coisas praticamente, não sei quantos anos. Não estudei, não busquei a respeito disso, quanto tempo que ele ficou, mas praticamente todo dia ele ouvia aquele miserável, o mendigo, o ceguinho, até pedindo esmola, aquele fedorento. Provavelmente ele ouvia certas coisas dessa forma. E os alvoroços que tinha das pessoas, mas esse dia era um barulho diferente. Nesse dia na cidade estava acontecendo algo diferente. E quando ele viu falar que era Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aliás, se eu fosse cego Bartimeu, como que eu ia gritar? Oh, Jesus! Cadê o segurança? Tira esse pessoal aí que está. E aí ele teve a oportunidade. E a Bíblia diz que as pessoas quiseram impedir que ele fizesse isso. E a Bíblia diz que ele clamou de novo e muito mais alto. Ele gritou: oh, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu a voz daquele homem, o clamor daquele homem, a dor daquele homem.
e de imediato chame-o. E os discípulos foram lá e chamou ele e falou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Que interessante, né, irmãos? Ele poderia ter falado: eu quero uma esmola que dê para o restante da minha vida. Dá minha aposentadoria. Mas ele disse: eu quero ver. E Jesus falou: então veja, a tua fé te curou. E de imediatamente ele foi curado. E a Bíblia diz que de imediato ele seguiu a Jesus. Sim ou não? De imediato ele seguiu a Jesus. Pronto. Acabou a história do cego Bartimeu. Agora nós vamos ler uma outra passagem que diz Marcos, no livro de Marcos mesmo, capítulo 8, versículo 22. Para nós entendermos uma outra passagem. Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu prefiro, irmãos, que seja aqui também no telão, porque aí todos nós acompanhamos juntos, amém? Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem entre nas aldeias, nem o diga a ninguém na aldeia, somente até aí. Uma outra situação. A Bíblia diz que Jesus também estava passando por aquele lugar e uma multidão havia naquele lugar. E as pessoas trouxeram aquele cego até Jesus. Jesus cuspiu, fez um lodo, curou aquele homem. Jesus trouxe aquele homem de dentro da aldeia, mas não curou ele como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. De imediato ele foi curado. Mas esse outro homem foi diferente. Jesus o trouxe lá de dentro da aldeia, fez um ato profético sobre os olhos dele. E aí, o que você está vendo? Eu estou vendo árvores, pessoas como se fossem árvores. Jesus fez de novo o ato profético e o curou. E agora? Agora estou curado. Jesus falou: não volte para a aldeia, não volte para o povoado. Encerrou-se aqui também a passagem do cego de Betesda. Agora nós vamos lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 2 ao 18. Marcos, capítulo 5, versículo 2 ao 18. Você pode perguntar: não estou entendendo nada. O pastor falou do cego Bartimeu, agora falou do cego de Betsaida, agora vai falar. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E o clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: saia deste homem, espírito imundo. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pode ir mais um pouquinho, por favor. Amém? Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião. Respondeu: porque somos muitos. Até o 22, tá? E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima.
Os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e nele afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Quando se aproximaram de Jesus, os que tinham presenciado essas coisas, contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus: saísse daquele território. Olha aqui, só segura um pouquinho aí. Agora aquela multidão, aquelas pessoas estão suplicando a Jesus: Jesus, saia daqui. Jesus, saia da nossa cidade. Veja só, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Olha só que interessante. Jesus também chega nessa cidade, um homem está possesso de demônios. As pessoas não dão uma mínima para aquele cara todo endemoniado, violento. E Jesus chega lá naquela cidade por causa daquele cara que estava morando no cemitério. E a Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios daquele homem, ele ficou tão grato e tão... a mudança que teve na vida daquele homem, que ele quis ir com Jesus. Jesus falou: não, fica. E a cidade inteira estava expulsando Jesus, a cidade inteira não queria que Jesus ficasse lá. E ele queria ir com Jesus. E Jesus falou: não, é necessário que você fique. Fique e anuncie as boas novas, o milagre que eu operei na sua vida. Vai até a sua família, vá até essa cidade, vai até o povoado, que as pessoas vão ver que você era o endemoniado, né? Que estava ali naquele sepulcro. Então vamos resumir, irmãos. Bartimeu, Jesus estava passando e Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Que você veja. Quero ver. Então veja. A Bíblia diz que ele tomou uma decisão. O cego Bartimeu tomou uma decisão de seguir Jesus. Sim ou não? A Bíblia não diz que ele seguiu a Jesus? Ele seguiu a Jesus. Agora vamos parar aqui, irmãos. Vamos viajar na maionese? Agora vamos dizer que o cego Bartimeu, ele foi curado, ele foi liberto e está com Jesus, mas um dia caiu na mente dele: eu vou voltar onde eu estava, para ver como que era. Imagina ele voltando naquele lugar de miséria e as pessoas, aquele alvoroço todo, e ele falava: meu Deus do céu, olha que miséria que eu vivia, que lugar que eu vivia, que ambiente que eu vivia. Irmão, por muitas das vezes não era só a doença física na vida daquele homem, era o ambiente. Era o ambiente espiritual da qual o cego Bartimeu vivia. Sabe por quê? Por que que Jesus não curou? Não tem um texto bíblico que outras pessoas foram curadas junto com o cego Bartimeu? Será que não tinha outras pessoas doentes? Mas sabe por quê, irmãos? O ambiente que nós vivemos, por muitas das vezes, impede de nós estarmos com Jesus. Prova disso que é uma grande verdade. Os discípulos disseram: ele não vai te ouvir. Mas ele tomou uma decisão. Escuta bem, o cego Bartimeu tomou uma decisão: eu vou seguir Jesus. Em uma outra ocasião, as pessoas trouxeram aquele homem cego de dentro de uma aldeia. Jesus fez aquele ato profético sobre os olhos dele, profetizou sobre mim. E aí, você está bem? Mais ou menos. De novo: e agora, você está bem? Agora eu estou bem. Então não volte para esse ambiente.
Não volte para esse ambiente, porque é esse ambiente que está te deixando cego, é este lugar que está te deixando miserável. Se você voltar, provavelmente você vai ficar cego, surdo, doido, maluco, vai ficar miserável. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Uma outra ocasião, aquele homem estava morando numa cidade da qual as pessoas humilhavam aquele homem, da qual aquelas pessoas certamente desprezavam aquele homem, principalmente a sua família. Aquele homem era um homem violento, 200 demônios, 200 capeta na vida daquele homem. A Bíblia diz que ele se cortava com telhas, com cacos de telhas. Jesus o curou, de imediato ele quis seguir Jesus. Sim ou não? Mas Jesus falou, não, é necessário que você fique. Por quê? Porque aquela cidade toda expulsaram Jesus de lá. E Jesus precisava de um representante. Aquele homem tinha autoridade para ministrar a palavra de Deus lá, sim ou não? Aquelas pessoas iam respeitar aquele homem. Ele não precisava ficar falando muito, olha, eu era um maconheiro, eu era um drogado, olha, eu era um demônio. Não precisava, porque a cidade toda conhecia ele. E aquele ambiente é que estava deixando aquele homem com aqueles processos. Por que que aqueles demônios falaram, deixa eu entrar nos porcos? E Jesus permitiu, porque a cidade toda não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Resumindo toda essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, é o ambiente, irmãos. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, se não tiver, mas eu tenho certeza que está, que Deus te tirou de uma empresa. Você era muito abençoado nessa empresa. Deus te tirou dessa empresa, agora você está numa outra empresa. E agora você está questionando ao Senhor que lá era muito melhor. Deixa eu dizer algo para você. Deus te tirou daquele ambiente, porque aquele ambiente, o seu espiritual estava indo lá embaixo. Você poderia estar ganhando até financeiramente melhor, mas o seu espiritual você sabe como que estava. Sim ou não? Talvez você está aqui, tem alguém aqui que não é crente, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que precisa tomar essa decisão nessa noite de seguir Jesus? Se você estiver nessa posição, é um privilégio de você fazer isso hoje. O que é isso, pastor? Aceitar Jesus. É você confessar com seus próprios lábios, eu aceito Jesus, assim como o cego Bartimeu. Eu quero Jesus na minha vida, cuide da minha vida, dos meus negócios, dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha casa, da minha família. Ah, pastor, mas eu vou aceitar Jesus e vou ter que ficar aqui na igreja Esperança Viva. Não, é lá na comunidade íntima adoração, irmãos. Brincadeira, também não é. É lógico que é aqui, né, pastor? Se você for lá da quadrangular, fique lá na quadrangular, está mais próximo. Se for daqui, fique aqui, mas o propósito é Jesus, quer mudar a sua vida, assim como mudou, irmãos. Nos dias de hoje, Jesus opera milagre. Sabe o que é que eu gosto de fazer, irmãos? Dá licença, pastores. Dá uma olhada aqui para o altar. Quem é o dono do altar é Jesus. Aquele mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu, ele está aí no altar. Aquele mesmo Jesus que curou aquele cego de Betsaida, ele está aí no altar. Aquele Jesus que expulsou aqueles 200 demônios, 2.000 demônios, está aí no altar. E ele está aqui por sua causa, ele está aqui por minha causa. Mas, irmãos, nós precisamos sair desse ambiente, pastor, mas eu já sou aqui da igreja há 10 anos, há 20 anos, há não sei quantos anos. Mas o ambiente que você está, qual é o ambiente? Olha como que está a sua vida espiritual. Se você está no meio da fofoca, da confusão, da rebeldia, do desânimo, a pastora Dani falou uma coisa muito grave, irmãos. Olha o que está acontecendo lá fora. E nós estamos num ambiente da qual a presença do Senhor é real. Jesus estava no meio daquela multidão, a presença dele era real, porque era física. Mas nós estamos aqui no espiritual e eu tenho certeza absoluta que Jesus está neste lugar. Então tem 3 tipos de pessoas aqui nesse ambiente. Uma que precisa seguir Jesus. Eu não sei quem é, você sabe. Se Deus está falando contigo na palavra, é você.
Você precisa tomar uma decisão urgentemente de seguir a Jesus. Amém ou não amém? Se você é uma pessoa que precisa sair desse ambiente, saia logo, porque o diabo está armando cilada contra a sua vida. Ah, mas eu estou no meio dos meus amigos. Por que Jesus precisou tirar aquele homem de lá? Por que aquelas pessoas trouxeram Jesus e aquelas pessoas não foram abençoadas também? Não ficaram ali junto com Jesus? Porque Jesus tinha uma intimidade com aquele homem. Não volte na aldeia. Não volte lá. Agora, por que Jesus está falando isso contigo? Para que você saia do meio dessa aldeia. Saia do meio desse ambiente. Qual é o ambiente, irmãos? É um ambiente lá no meio da sua família, no seu trabalho, na sua escola, aqui na igreja. Aonde foi esse ambiente que você precisa deixar Deus tratar na sua vida? Que profundo, né? Aí uma outra pessoa está morando na cidade, eu não vejo a hora de sair dessa cidade, dessas pessoas nojentas, dessas pessoas que nos maltratam, dessas pessoas que não têm compaixão da minha vida. Agora veio um homem de lá, e Jesus me curou, me libertou, que maravilha, agora eu vou seguir Jesus, vou entrar no barco com Jesus, e vou ter uma nova vida, vou ter meu carro, vou ter minha bicicleta, vou ter minha moto, vou ter minha esposa, minha família, agora eu vou embora. E Jesus falou, você vai ficar aí. É nesse ambiente que você tem que ficar, para as pessoas verem o que Deus fez na sua vida, o quão importante você é. Irmãos, você tem que encarar essa situação que você está passando. Também tem essa pessoa que está aqui nesse ambiente. Sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela não, o Espírito Santo de Deus, ele não se engana. Quando ele traz uma palavra para a igreja, é para revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E você nem sabia que essa palavra ia ser direcionada para você. Então vamos lá para dentro da mensagem. Quem é cego Bartimeu? Quem é que precisa, quem está clamando, Jesus, tem misericórdia de mim? E precisa seguir Jesus nessa noite. Quem é essa pessoa que precisa encarar, estar no meio, né, sair dessa aldeia, sair desse ambiente, para você crescer, irmão, para desatar na sua vida, para você conquistar. Deus não te chamou para você ficar ouvindo essas coisas no meio desse ambiente. Esse ambiente está te matando, tanto fisicamente como espiritualmente. Você vai ficar doido desse jeito ou doida, se você continuar nesse ambiente. Jesus não foi ali só para curar a cegueira daquele homem, foi para dar uma nova história, uma nova vida para ele, para dar um conselho para ele. Quer ser uma bênção? Sai do meio desse ambiente. E outro tipo de pessoa que tem aqui nessa noite, irmão, tem que encarar o problema que você está passando. Não adianta fugir dele. Não adianta fugir. Se estão te fazendo mal, Deus vai ser glorificado na situação que você está vivendo hoje. Mas você não tem que fugir. Você não tem que correr. Você não tem que ir para outro país, para outra cidade. Não, você tem que continuar ali, porque é ali que Deus vai glorificar o teu santo nome. Ouça a palavra do Senhor nessa noite. O pastor falou que eu tinha 1h20, né? É 1h20, pastor? E eu quero que você se coloque em pé. Irmãos, eu não vou insistir porque eu não tenho tempo para isso. Aliás, Mas se a palavra está falando com você, nós temos 3 tipos de ambiente aqui. 3 tipos de ambiente. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós não temos tempo, irmãos, para escolhas. Quando Jesus ele passa, nós temos a oportunidade. Amanhã vai ter culto aqui na parte da manhã. Quem garante que vai ter culto amanhã de manhã? Sendo que a Bíblia diz que Jesus ele está às portas para vir buscar o seu povo, a sua igreja.
E por muitas das vezes nós estamos num ambiente, fala, amanhã eu vou tomar uma decisão. O cego Bartimeu, ele clamou, Jesus, filho de Davi, cala a boca, cego Bartimeu. Aí que ele clamou mais alto, ô Jesus! Quem é que precisa tomar essa decisão nessa noite? Eu gostaria que você viesse aqui até o altar do Senhor, rapidinho. Rapidinho. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Venha logo. Nós vamos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. E você que precisa sair desse ambiente. Eu gostaria que você viesse também. Não tenha medo não. Quando o Espírito Santo de Deus revela, irmãos, é porque um milagre, mais um milagre vai acontecer em nossa vida. Isso, não tenha medo não. Venha, rapidinho para nós orarmos. Eu quero fazer uma oração por você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo novo para você. E também você que está passando uma tribulação danada, você já pensou em sair, em mudar. Irmão, irmã, não faça isso. É aí que você tem que ficar, é nesse lugar que você tem que ficar, é na sua casa que você tem que ficar, é neste meio desse vento, dessa tribulação, dessa situação que você tem que ficar, para Deus ser glorificado na sua vida. Deus, Ele já está te dando a receita nessa noite. Fica, espera mais um pouquinho, é para você ficar aí neste lugar. É para você ficar nesse ambiente, porque Deus está trabalhando em seu favor. E eu sei que tem pessoas nessa situação. Se você não quiser vir aqui, não tem importância, mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor, o Senhor é digno, é digno, é digno. O Senhor é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Mas a sua palavra foi lançada e foi revelada aos nossos corações nessa noite. Desse ambiente, por muitas das vezes, Senhor, nós louvamos, dizendo, Senhor, enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Mas por muitas das vezes o Senhor nos quer tirar desse ambiente. E nós estamos achando que esse ambiente é bom. Já em outras situações, por muitas das vezes, nós queremos fugir desse ambiente. E o Senhor quer que nós fiquemos nesse ambiente. O nosso Deus, irmãos, é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os nossos corações. Senhor, por favor, a sua igreja está aqui nessa noite, Senhor, sedenta, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, eu creio que o Senhor opera milagres nos dias de hoje. Deus, eu não sei qual é a situação que essa pessoa se encontra, qual é o ambiente que ela se colocou, Senhor, nessa noite, que a sua palavra revelou para ela, Senhor. Se ela está aqui como cego Bartimeu, se ela está aqui como cego de Betsaida, meu Deus, meu Pai, se ela está aqui, Senhor, como aquele homem que vivia, Senhor, no meio daquela cidade, Senhor, com tanto desprezo. Espírito de morte, espírito de depressão, sai da vida dessa pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai da vida dessa pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai desse ambiente agora, em nome de Jesus. Espírito de depressão que está levando essa pessoa para esse ambiente, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, toca na mente dessa pessoa.
Assim como o Senhor tocou na mente daquele homem, Senhor, que ele ficou perfeito diante do Senhor. E as pessoas se assustaram, Senhor, de um milagre que o Senhor operou na vida dele. Senhor, opera um milagre na vida desta mulher nessa noite. Opera um milagre na vida deste homem nessa noite, Senhor. O Senhor pode, Deus. O Senhor é poderoso para fazer. Senhor, derrama do seu poder. Senhor, derrama da sua unção. Derrama, Senhor, do seu bálsamo, Senhor. A sua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira. Essa pessoa que não está dormindo, que está tendo insônia, que está ansiosa, Deus, por favor, Jesus, por favor, alcança ela nessa noite, tira ela desse ambiente. Por muitas das vezes, Senhor, ela tem falado com o Senhor, que ela tem orado e não tem surtido efeito. Deus, nessa noite, toca na vida dela, toca na mente dela. Você que está tendo confusões nas suas mentes, receba a cura. Receba a cura, receba a cura, receba a cura sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Não vá para esse ambiente onde os seus pensamentos estão dizendo para você ir. Não vá, não vá. Olha o que Jesus está revelando para você nessa noite. Fique nesse ambiente, porque é aqui que você vai ser curado, é aqui que você vai ser restaurado. Mais uma vez, você que saiu daquela empresa, estava falando com o Senhor, mas Senhor, eu orei ao Senhor, o Senhor abriu essas portas, mas lá era melhor. Reflita bem a sua oração, porque o ambiente era uma aldeia. O Senhor te tirou de lá, te curou, te restaurou, e olha como que você está hoje. Financeiramente não está como antes, mas olha a sua vida como está com Deus hoje. O ambiente estava te matando, e essa palavra é para você nessa noite. Receba do Senhor. Você que está como cego Bartimeu, siga Jesus. Você que está como cego da aldeia, siga Jesus, fique com Jesus. Por muitas das vezes, irmãos, o demônio entra em nossas vidas. Só nós damos legalidade. De que forma? Estou no trânsito, vem um cara e me fecha. Eu olho para ele e falo, vai com Jesus. Eu já engato a quinta e vou. E o inimigo vai, isso mesmo, passa por cima. E aí nós achamos que não, o ambiente. O Senhor está falando de ambiente aqui nessa noite. Qual é o ambiente que você está? Receba do Senhor essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Está na hora de você viver coisas grandes, coisas novas. Eu lanço uma palavra profética para a sua vida. Receba do Senhor nessa noite a bênção, receba milagres. O Senhor nos dias de hoje está fazendo milagre dentro de famílias aqui. O ambiente vai ser diferente em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas gerações, que o ambiente vai ser um ambiente de paz, de cura, de milagre, de restauração, de coisas novas em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: o meu ambiente é Jesus. Quando você está no ambiente que é de Jesus, você não tem que temer nada, amém? Eu vou pedir para baixar só um pouquinho agora aqui os instrumentos.
E eu quero orar aqui para duas coisas. Primeira, você está acompanhando nos noticiários que o Brasil vai ser taxado se não houver um acordo até dia 1º de agosto, em 50%. Não sei se você viu que agora a OTAN também quer taxar o Brasil, por causa das políticas que não vem ao caso agora. Mas se isso acontecer, não vai ser bom pra gente. Estamos vivendo um momento incerto, onde pode haver demissões, pode haver quebras de empresas. Os Estados Unidos está muito bravo com o Brasil. Não sei se você sabe, todos os satélites que a gente usa, gente, são deles. GPS, todo o sistema de GPS do Brasil é americano. Se eles puxarem, acabou o GPS, vai ter que voltar a usar mapa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estava sentado ali, o pastor João estava falando do ambiente, e eu lembrei da passagem de Jeremias. Jeremias estava vivendo em um tempo em que a Babilônia estava invadindo Israel. E sabe qual foi a palavra que Deus deu para ele? Preste atenção. Ainda comprarão campos nessa terra, porque eu estou com vocês. E você sabe o que eu quero te dizer? Que o ambiente onde Jesus está, mal nenhum pode atacar. O Brasil pode estar em crise, preste atenção, o país pode estar em crise, mas você não vai estar. A tua casa não vai estar, amém? Porque Jesus está lá, e o barco que Jesus está não afunda. Aqui nós temos vários vendedores de carro aqui na igreja. E a Paloma estava me dizendo que 2 compradores estavam quase fechando, falou assim, não vou fechar mais, porque não é momento de comprar. E pois eu essa semana assinei a compra de um carro, peguei meus 2 lá, estou trocando de carro, porque eu fui lá na célula do pastor Daniel que está aqui, e ele, não sei se ele lembra disso, mas ele, sem saber de nada, pôs a mão em mim e falou assim, Deus abençoe o carro que ele está comprando. E eu estava vendo o carro para comprar. Aí eu falei, ó Deus usando o pastor Daniel. Falei, vou assinar a compra desse carro. Mas pastor, os Estados Unidos vai taxar, não estou nem aí com os Estados Unidos. Meu ambiente é Jesus. Amém? Eu estou terminando esse culto com essa palavra. Você não vai temer, você vai crer. Porque quem te sustenta é Jesus. Você acredita nisso? Você vai pôr a mão no coração agora. E nós vamos orar pelo Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes. Que Deus dê sabedoria para as nossas autoridades. Porque nós precisamos de bênção. Amém, gente? Pai, nós colocamos o Brasil agora nas tuas mãos. Colocamos o presidente, colocamos o Senado, o Congresso, o STF. Colocamos, Senhor, todas as esferas governamentais agora. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que haja dias de bênção, dias de paz. Mas nós, como a tua igreja, sabemos que estamos firmados na tua palavra. O nosso ambiente é o Senhor. E a tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós cremos na tua palavra e tomamos posse dela. E sabemos que o Senhor é dono de tudo e governa a nossa vida. E agora, Pai, eu abençoo cada igreja que está aqui. Leva-nos de volta protegidos. Que tenhamos um momento agora de comunhão, de alegria. E guarda o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Irmão, nós vamos ter uma festa ali agora.
tem comida à beça ali. E o mais importante não é nem a comida, é você reservar esse tempo agora para ter comunhão. Amém? É tempo da gente se conhecer, bater um papo, conversar. Então os irmãos já estão cantando aqui o último louvor. Eu já vou, bênção apostólica. Se você quiser, você já pode indo ali para o ambiente da festa. Amém? Faz assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E quem recebe, diga amém. Deus te abençoe.